Saudamos a todos os irmãos com a graça e a paz de Cristo. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos congregando juntos aqui em louvor ao seu nome, especialmente nesse dia que ainda comemoramos a ressurreição de Cristo, que vive, que veio, que prometeu que voltará, e assim nós cremos que Ele voltará, estabelecendo o seu reino de forma definitiva. Então, que seja um momento de louvor e gratidão ao Senhor. Estejamos de pé para darmos início a esse culto de adoração ao Senhor, contando o hino de número 2, de reverência. Capítulo 24, versículo de 1 a 12. A leitura também se encontra no projetor. Lucas 24, de 1 a 12, que diz assim: Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida da sepultura. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos reprimiu, estando ainda na Galileia. Quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11
ficaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, agachando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Amém? Vamos louvar o Senhor em de número 4, tem como título Culto à Trindade. Capítulo 9, versículo de 3 a 5, e versículo 17. Diz: E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor.
sentar, devemos nesse momento de oração silenciosa, apresentando ao Senhor nossas vidas, e em seguida o pastor Eduardo Freitas vai fazer essa oração de confissão ao Senhor. Ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, assim como a Tua palavra que foi lida agora, expressa o desejo do coração do Teu servo, que ele dirige o rosto à terra para orar ao Senhor. Assim nós queremos ter a mesma postura, Senhor. Colocar o nosso rosto no pó, dobrar os nossos joelhos diante da Tua santa e bendita presença, para orarmos ao Senhor. Nós te pedimos essa noite, ó Deus, clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ensine a orar como convém, como diz a Tua palavra, a orar de acordo com a Tua vontade. Por isso nós precisamos, conforme também a Tua palavra, da ajuda do Teu Santo Espírito. O Teu Santo Espírito que nos assiste na nossa fraqueza, que se expressa com gemidos inexprimíveis. Nos ensine a orar conforme a Tua vontade. Que as nossas orações, ó Deus, não sejam egoístas, vazias, que não sejam orações hipócritas, que não sejam orações apenas dos lábios para fora, porque bem o Senhor não se agrada, sabendo que o corpo está diante da Sua presença, mas os corações estão distantes. Por isso, Senhor, nós precisamos da Tua ajuda. Precisamos que o Senhor contemple a cada servo e serva aqui essa noite, e por aqueles que estão podendo assistir a esse culto ao Senhor, que o Senhor ajude a cada um de nós, ajude a Tua igreja, para que de fato nós venhamos a pedir perdão pelos nossos pecados de maneira sincera, sabendo da gravidade do pecado na nossa vida, sabendo do quanto ele é destruidor de uma vida santa, de uma vida que busca a presença de Deus. Por isso, Senhor, nós, antes até mesmo sabendo que o Senhor reconhece as nossas falhas e fraquezas, e sabe, Senhor, do que precisamos, mas nós te pedimos, te clamamos essa noite, que o Senhor que sonda todo pensamento, todo entendimento, o Senhor que sonda todos os corações, que nos conhece de alto a baixo. O Senhor nos conhece porque o Senhor nos criou, e nós te confessamos isso, ó Deus. E nós sabemos que o Senhor tem tido misericórdia para conosco. E ainda mais, nós te clamamos e já te agradecendo pela paciência que o Senhor tem tido para conosco. Nós essa noite, mais uma vez, não desejamos jamais brincar com o Teu perdão, brincar com a seriedade que é o Criador dos céus e da terra. Não estamos aqui apenas para repetidamente estar te pedindo perdão por aqueles pecados que cometemos e o fazemos e o repetimos por várias vezes. Mas nós te pedimos, Senhor, essa noite o perdão para que busquemos não repeti-los mais, não cometer mais tais infâmias contra o Senhor. Nos ajuda, Senhor, nas nossas más obras, essas que têm entristecido ao Teu Espírito Santo. Nos ajuda com os pensamentos que são tão difíceis de controlar, mas a Tua palavra, ela é viva e eficaz para nos ajudar, para nos dar escape, para nos
dar força no dia da tribulação e da tentação, a ponto de que podemos clamar e pedir: Senhor, ponha guardas na nossa boca. Ó Deus, nos ajuda com as nossas más palavras, por aquilo que nós fizemos, ao que nós olhamos e tratamos como o mal, por aquilo que ouvimos e não deveríamos ter ouvido, por todas as ações, ó Deus, que cometemos por causa do nosso enganoso e corrupto coração. A tua igreja está aqui diante da tua presença mais uma vez, e queremos nos curvar, Senhor, assim como diz a tua palavra no livro de Daniel, de buscar ao Senhor com humildade e com sinceridade de coração, reconhecendo os nossos erros, a nossa fragilidade, mas também reconhecendo a tua grandeza, a tua misericórdia e graça, e o teu amor eterno, pelo qual nos perdoou, nos salvou da morte eterna. E esse mesmo amor é o amor que nos perdoa, é o amor que nos alimenta, é o amor que nos dá o pão do céu. Pai, nós te pedimos que o Senhor derrame sobre nós a paz do teu perdão. Que não sejam, Senhor, em nome de Jesus, palavras vazias da nossa parte, mas que seja o desejo profundo do nosso coração de andar com retidão, com justiça, com sinceridade, com verdade, conforme é o Senhor, nosso Deus, Pai e Salvador. Seja propício a nós, Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Nós oramos, agradecemos por tudo, pelo nome que está acima de todo nome, o teu Filho Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Gostaria que os irmãos fiquem de pé para a leitura do Salmo 146. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia, porém, todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Vamos ter agora uma oração de adoração, pelo irmão Israel. Peço a Israel que leva a Deus em oração. Pai querido, louvado, exaltado e glorificado seja Deus. Aqui estamos diante da tua presença, faça, Senhor, colocar o nosso coração, recebe o nosso louvor nesse momento, Pai, com prova do grande amor. Nós te amamos e te
foi criado sem a presença do Senhor. Era aquele que a palavra
Criador de céu e terra. Pai, nos apresentamos aqui a Ti agora. Muita alegria, Pai, para te agradecer a Tua providência sobre nossas vidas. Amém. Senhor, tudo que nos sustenta, Senhor, continuamente, não nos deixando faltar nada. Santo Deus, apresentamos aqui agora dízimos e ofertas daquilo que Tu já nos desse antes, pois não temos condições de dar nada, Senhor, e devolvemos. Pai, Tua igreja pede que Tu abençoe esses dízimos e ofertas, para que eles se tornem multiplicados, Senhor, na manutenção da obra da igreja. Abençoa, Senhor, os dizimistas, os que ofertaram, Senhor. E abençoa também, Senhor, aqueles que não puderam, Senhor. Seja propício a eles, Senhor, e tira ele dessa situação. Deus, a Tua igreja, agradecida, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louva juntas e dizendo: tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Tudo vem de Ti, Senhor, e do que é Teu te damos. Amém. Mesmo assentados, abra a sua Bíblia, no momento da Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, que já estamos estudando há alguns domingos. Carta de Paulo aos Efésios, ainda no capítulo 1. Acompanhe a leitura agora do versículo 20 ao versículo 23. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao versículo 23. Nesse texto, Paulo, o apóstolo Paulo, louva a Deus pela glória de Cristo. Logo depois da leitura, peço que as crianças que possam ir com as professoras venham até aqui à frente para a gente orar por elas. Efésios 1, de 20 a 23, diz assim a palavra do Senhor: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs sobre todas as coisas debaixo dos seus pés, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas que deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Escreva-se. Vamos orar por elas. Querido Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra ao Teu povo, a Tua palavra concedida a qualquer idade, onde somos ensinados por ela, aprendemos a Tua palavra, assim como essa noite mais uma vez essas crianças aprenderão da Tua palavra. Concede sabedoria e discernimento nas irmãs que conduzirão a palavra de Deus aos pequenos corações dessas crianças.
que elas recebam, conforme a tua graça e a tua misericórdia, para o crescimento em Cristo Jesus. Nós te oramos e agradecemos, pedindo essas ricas bênçãos de misericórdia. Amém. O tema que nos traz a palavra de Deus essa noite, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que já estamos estudando há alguns domingos. Agora, nesse versículo 20 ao versículo 23, nós podemos contemplar o que ele escreve acerca daquilo que é exercido em Cristo Jesus, daquilo que é feito através de Cristo Jesus. Quando ele diz que o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima de todo principado, também potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa se referir, não só no presente século, mas também no presente e no futuro. Então Deus traz essas grandiosidades sobre Cristo, o destacando e o revelando à sua igreja e ao mundo. E Paulo continua escrevendo de que, assim como toda autoridade lhe foi dada, e ele próprio disse isso, toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. Não que ele não estivesse, porque ele é Deus, mas o relato destaca a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo como sendo o Deus encarnado e aquele que encarnou, não perdendo a sua majestade e a sua grandiosidade como Deus. E aí Paulo diz: depois todas as coisas, no versículo 22, embaixo dos seus pés, para que ele seja cabeça sobre todas as coisas, e o deu assim à igreja, ou o revelou à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo enche também todas as coisas. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, no texto, é louvando a Deus pela glória de Cristo, pela majestade que ele vê em Cristo, pela grandiosidade, a eternidade que ele vê no Senhor Jesus Cristo. O seu senhorio está em destaque aqui nesse texto. Não há ninguém maior do que ele, não há ninguém igual a ele. Ele é único e a tudo foi dado a ele, como nós louvamos há pouco aquele canto, que falava de que ele era o verbo e ele estava no princípio com Deus, e ele era Deus. E tudo aquilo que se fez foi feito para ele, por intermédio dele. Nada do que foi criado sem Cristo existiria. Por isso Paulo está aqui louvando com o coração grato a Deus pela pessoa de Cristo, pela majestade que é o Senhor Jesus Cristo. Uma pergunta sermonária que podemos fazer essa noite para nós é: você se considera uma pessoa agradecida? Nós nos consideramos gratos a Deus? Com que frequência nós exercitamos essa gratidão? Qual é a frequência que nós exercitamos a gratidão ao Senhor? Entre as bênçãos pelas quais nós agradecemos, de qual delas você fala mais para Deus? De qual delas você destaca mais para Deus? Paulo dá um destaque aqui. Paulo certamente era um apóstolo, um servo do Senhor, de um coração muito grato por tudo aquilo que o Senhor fez por ele, por tudo aquilo que ele via fazendo pela igreja, por tudo aquilo que Deus fazia na plantação da igreja, como ele estruturava e salvava e ensinava, doutrinava por meio do apóstolo. Mas havia algo aqui que Paulo estava dando destaque. Não era apenas a gratidão pelas perseguições que ele sofria e porque Deus estava com ele, pela igreja que ele plantava e as dificuldades que ele enfrentava, mas Deus o fazia superar todas as coisas. Por tantas coisas que Paulo certamente era grato, Paulo destaca nesse texto aqui uma outra grandiosa bênção na vida dele, que era a pessoa de Jesus Cristo. Nas nossas orações, o que mais nós destacamos no momento da nossa gratidão? Talvez olhando para esse texto, eu e você, já agora nesse momento, nós venhamos a pensar:
agradecido por várias coisas. Mas talvez eu nunca parei para, de joelhos, orando ao Senhor em gratidão, agradecer pela pessoa de Cristo, pela sua majestade, pelo seu senhorio, pela sua grandiosidade, pela sua eternidade, pelo Rei soberano que Ele é, pelo majestoso, pelo Salvador. Ou seja, Paulo aqui está fazendo isso e nos ensinando a fazer isso. Uma atitude muito bela aqui de gratidão que pode ser vista nas cartas do apóstolo Paulo, especialmente nas suas orações, é a sua gratidão a Deus pela pessoa de Jesus Cristo. Romanos, quando ele está escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 7, versículo 25, ele diz: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E mais uma vez ele vai escrever agora aos Coríntios, a sua segunda carta, capítulo 2, versículo 14, e Paulo vai repetidamente dizer: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Mais uma vez Paulo destaca aqui a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Enquanto talvez em algumas orações ou em algumas situações as pessoas agradeçam por si, ou por aquilo que ela ganha, por aquilo que ela conquista, ou pelas coisas da igreja talvez, mas é preciso olhar para esse texto e ver que Paulo agradece pela coisa mais importante na sua vida, pela coisa mais importante na pregação do Evangelho, pela coisa mais importante no seu ministério de apostolado. Ele agradece pela pessoa de Cristo, porque ele sabe, conforme o apóstolo João disse lá no seu Evangelho, no capítulo 1, ele está desde o princípio. Não que ele teve o princípio, ele não nasceu no princípio quando Deus estava criando todas as coisas, mas ele sempre foi, ele sempre existiu, ele é o Deus eterno. E aí Paulo agradece por essa bênção que é o Filho de Deus. Nas orações nós temos agradecido a Deus pela pessoa de Cristo. Nas nossas orações nós temos agradecido a Deus pela sua vinda ao mundo, por Ele ter assumido o nosso lugar na cruz, por Ele ter assumido a nossa forma, por Ele ter nos substituído na cruz do Calvário, por Ele ter tirado de sobre nós o pecado que nos fazia morrer, que nos levaria à morte eterna. Será que nós temos agradecido por isso? No final do capítulo 1 aí, do texto, Paulo louva a Deus pela glória do Senhor Jesus. E é importante aqui ver que Paulo direciona as suas palavras. Paulo não joga as suas palavras ao vento, ele não joga para qualquer lado, mas ele direciona as suas palavras para a glória de Cristo. E há aqui verdades que mostram a glória absoluta de Cristo, a qual Paulo está se referindo. Nós veremos essa noite, a partir desse primeiro ponto aqui, essa primeira verdade que mostra a glória absoluta de Cristo, na qual Paulo está orando e agradecendo a Deus. Em primeiro lugar, meus irmãos, a glória de Cristo reflete a glória do Deus Pai. Ou seja, reflete a própria glória. Olha o versículo 20. Que manifestou em Cristo, Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, pondo a sua direita nos céus. Deus manifesta a sua glória em Cristo Jesus. Quando Ele vai à cruz do Calvário, e Ele naquela fatídica sexta-feira é morto, crucificado, passado o dia do sábado. Nas primeiras horas da madrugada do domingo, Ele ressuscita, Ele volta à vida, Ele sai daquele túmulo, Ele sai do sepulcro com grande glória
Santo a nos ressuscitar dentre os mortos, porque estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e nos nossos pecados. Essa palavra do apóstolo Paulo, meus irmãos, é importante para a fé cristã, para a nossa fé, para a igreja, por 3 motivos. Primeiro, quando Deus ressuscita o Filho dentre os mortos, Ele estava ali garantindo a obra redentora de Cristo. Ou seja, a justiça estava sendo feita, consumada. O sacrifício de Jesus preencheu todas as exigências de Deus. O cálice da ira de Deus derramado sobre o pecado é satisfeito em Cristo Jesus. Segundo, por pior que seja o pecador, quem o regenera é o poder de Deus. Por aquele que parece impossível ser salvo, para nós, quem o salva é o poder de Deus. Terceiro, temos a garantia da ressurreição no dia do Senhor Jesus, quando aqueles que estão em Cristo forem transformados. Portanto, queridos, Paulo escrevendo em Efésios capítulo 1, aí no versículo 14, fala desse penhor, dessa garantia que ele nos traz aqui como destaque da graça de Deus para a nossa vida. O penhor, a garantia da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Quando olhamos para o versículo 20, nós afirmamos que o crente aqui, ele tem uma dupla garantia, um duplo penhor do Senhor, no fato de que o Espírito Santo habita nesse crente pelo poder de Deus, poder esse que ressuscitou a Jesus Cristo e nos transformou, e também esse mesmo poder nos ressuscitará no dia do Senhor. Na sua oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus Cristo disse, João 17, versículo 5, e agora, diz o Senhor, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Porque antes da fundação do mundo, meus irmãos, Jesus e o Pai partilhavam da mesma glória, mas Ele não a perdeu quando Ele se desfaz do seu momento de trono e desce à terra para encarnar e ser como nós. Ele não perde a sua majestade. Nenhum poder dele é diminuído. Ele não perde o seu senhorio. Ele não perde a sua grandeza, a sua eternidade. Mas Ele estava lá antes da fundação do mundo, partilhando da mesma glória, nas 3 pessoas distintas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma essência de grande mistério para nós, quando um mesmo Deus, Ele é 3 pessoas distintas, com o mesmo poder, com o mesmo senhorio, com a mesma majestade, com a mesma grandeza, com a mesma eternidade. Ninguém é menor do que ninguém. Então, por isso, Paulo louva ao Senhor, louva a Deus pela grandeza de Cristo. Estando Cristo, antes da fundação do mundo, partilhando da mesma glória com Deus, e sendo eles iguais em essência, não perdendo a autoridade, mas no plano da salvação, o que entendemos com isso é que o Filho se esvaziou da sua glória. Mas não é que Ele retirou a sua glória dele, colocou num canto e saiu sem ela. Mas é como se Ele tivesse, de uma maneira espiritual, para que entendêssemos, Ele, quando desce dos céus para encarnar, para ser como nós, é como se de fato Ele tivesse se despido da sua glória, retirado aquele manto que o identificava juntamente com a coroa da sua majestade, e Ele tivesse dito: Pai, eu desço, eu vou encarnar e vou ser como Ele, eu quero ser igual a eles, porque eu vou salvá-los, eu vou dar a minha vida por eles, mas eu vou deixar a minha coroa aqui nesse momento, porque eu quero chegar lá em humildade, eu quero chegar humanamente igual a eles, eu não quero chegar lá com esplendor, na qual talvez muitos estejam me esperando que eu entre ali em Jerusalém, cheio
cheio de glória, com um exército enorme, sendo um grande general para libertar o povo. Eu quero chegar com humildade, por isso eu vou abrir mão desse momento. Diz a palavra que ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele não deixou de ser Deus, ele não perdeu a sua majestade, o seu senhorio, mas ele chegou sem a grandeza da qual ele tem. Ele chega com humildade, ele chega com mansidão, ele chega com simplicidade para pregar a salvação a cada um de nós. Por isso, Paulo diz em Filipenses 2,7 que ele se esvazia de sua glória. E após morrer, o Pai o ressuscita. E com isso, não apenas mostra que o sacrifício do seu filho foi aceito pelo Pai, mas também é como se ele lhe devolvesse a glória que pertencia e sempre pertenceu a ele antes da fundação do mundo. Por isso diz o apóstolo Paulo que Deus o fez assentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Depois que ele não usurpa ser igual a Deus, é como se ele chegasse aqui e dissesse: eu não sou maior do que vocês. E ele disse: aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor, porque eu me esvaziei. Aquele que quiser ser o primeiro vai ser o último. Aquele que veio para ser servido, não pense assim: eu mesmo não vim para ser servido, mas para servir. Ele abre mão da sua glória. E aí Paulo diz que ele foi levado a sentar-se à sua direita nos lugares celestiais. Ou seja, quando ele é assunto ao céu, depois da sua missão cumprida, ele volta e como se o Pai recebesse dizendo: pronto, meu filho, você cumpriu a sua missão. Você desejou aquilo e eu te apoiei e a missão foi feita e você foi lá e morreu por eles. E aí quando você retorna, tudo está no seu lugar. Recebe-o de braços abertos a sentar à direita de Deus. Com isso, a glória de Cristo reflete a glória do Pai, porque a glória dos dois é de um só. Por isso, em primeiro lugar, nós aprendemos aqui, meus irmãos, por meio do apóstolo Paulo, no texto que lemos, de que essa glória de Cristo reflete a glória do Deus e Pai. É a mesma coisa, não muda. Por isso que quando os discípulos dizem a Jesus: ó Senhor, mostra-nos o Pai, eles são advertidos. Jesus diz: mas há tanto tempo que eu ando convosco e vocês ainda perguntam para mim: mostra-nos o Pai. Eu e o Pai somos um. Não me peçam para revelar a glória do Pai, porque vocês têm visto a glória do Pai em mim. Não me peçam para revelar a justiça, a verdade, a grandeza, a eternidade e a glória do Pai, porque vocês têm visto isso em mim. Eu e o Pai somos um. Nós refletimos a mesma coisa. Nós temos a mesma essência. Ninguém é maior ou é menor. Por isso, Cristo reflete a glória de Deus. E Paulo dá graça por isso. Em segundo lugar, meus irmãos, a gratidão de Paulo está em que a glória de Cristo é absoluta em todos os âmbitos. Como eu tenho dito aqui desde o começo, não há um local menor nele, que haja algo menor ou maior. Não há nele uma glória um pouco menor, da cintura para baixo ou da cintura para cima, ele tem uma glória maior. Em todos os ângulos, a glória de Cristo é absoluta. É o que ele diz aí no versículo 21 do texto. Acima de todo principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Ou seja, quando Paulo dá essa lista de que a glória de Cristo é absoluta, ele lista dizendo que essa glória está acima de todo principado. Então, acima de todo principado não há nenhum espaço que não esteja ocupado com a glória de Cristo. E poder e potestade, ou seja, todo poder e qualquer potestade, sobre qualquer domínio, a glória de Cristo ocupou todos os espaços. E sobre todo o nome
se nomeia, o nome de Cristo está acima de todo nome, diz a palavra do Senhor. Paulo nos mostra, meus irmãos, aqui no versículo 21, a dimensão da posição aqui gloriosa de Cristo. E ele faz isso também quando escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 16, quando ele diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Não há espaço para mais nada. Nós olhamos para o texto e aí tentamos imaginar alguma coisa fora do que foi criado nos céus e na terra. E se pensarmos por acaso em alguma coisa que não tenha sido criada por ele, Paulo vai e aperta a Escritura e diz assim: as visíveis e as invisíveis. Então não sobra mais nada. Não há nada do que pensar. Porque Paulo cada vez mais vai deixando a escrita profunda, quando vai dizendo não só as visíveis e as invisíveis, mas sejam tronos, sejam dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. As palavras célebres repetidas pelo apóstolo João lá no capítulo 1, onde ele destaca aqui a glória de Cristo sobre todos os poderes do universo. E aí nós, como limitados, como tão pequenos, no nosso entendimento, no nosso conhecimento, na nossa visão, não chegamos nem a ousar pensar em algo que não tenha sido criado por ele e para ele. Por isso, meus irmãos, considerando aqui essa passagem, lendo Colossenses capítulo 2, versículo 18, as referências deles são primeiramente aos anjos. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando inutilmente inchado na sua carnal compreensão. O que Paulo está dizendo com esse texto? Havia naquela região da Ásia falsos mestres, falsos profetas, que destacavam a posição dos anjos como uma posição gloriosa, uma posição grandiosa, algo de fato que havia poder, nomes e feitos que levavam o povo a venerar esses anjos. Não é muito diferente de hoje. Há anjos venerados, assim como alguns deuses. Mas aí Paulo vem aqui nesse texto e rebate essa ideia, deixando claro que os anjos desobedientes, aqueles maus, foram dominados por Cristo. Aí ele escreve aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados, olha, retirando a roupa deles, despindo eles, assim como fez com as potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Eles estão sujeitos ao Senhor, não é para serem adorados. Ele vai repetir tal palavra, tal assunto lá em Romanos 8:38, assim como Pedro também na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 22. Os anjos bons ou maus não têm poder fora de Cristo. Nada tem poder fora de Cristo. Ele domina sobre todas as coisas. Por isso, Paulo nos traz aqui o entendimento de que a dimensão do poder de Cristo, o tamanho do poder de Cristo, é um tamanho absoluto e não se fundamenta apenas a este século. Não se fundamenta ao passado, como alguém poderia dizer: mas o poder de Cristo era lá atrás, foi no Novo Testamento, há 2000 anos atrás. Hoje não. Mas aí Paulo destaca, diz, não é só o poder dele absoluto para esse século, mas também para o vindouro. Até porque ele estava no princípio de todas as coisas, como diz João no seu evangelho, no primeiro capítulo. Ele estava desde o princípio. Todos os poderes aqui, seres e autoridades que possam vir a existir, estão todos completamente subordinados a Cristo. Eu gosto muito de me
me lembrar das palavras de Martinho Lutero, quando ele diz assim: Satanás é um cão raivoso na coleira de Cristo. E às vezes tem tanta gente com medo do diabo, né? Mas eu não estou dizendo aqui para você enfrentar, não. Isso é com Deus, né? O Senhor é que nos defende de tão mal. Não é ninguém para estar aqui desafiando o diabo. Eu agora vou desafiá-lo. Não é isso. Mas não devemos temer em Cristo Jesus o império das trevas. Porque esse império das trevas está sob o domínio do Senhor. Está sob o senhorio absoluto de Cristo. Em toda a era, em todo o tempo. Do passado, do presente, ao futuro, como diz Paulo, mas também no vindouro. Tudo está sob a sua autoridade. Ele está acima de todos. Ele governa no absoluto, no universo, no tempo e no espaço. Em todas as eras, sua autoridade aqui é absoluta. Também aponta que todos deverão lhe prestar contas. É preciso pregar sobre o senhorio absoluto de Cristo. Ele é o Senhor absoluto. E o nosso coração, meus irmãos, o coração da igreja precisa viver essa verdade. Não temer as coisas do passado, do presente ou do futuro, porque o Senhor é o Senhor de todo o tempo. Por fim, a glória é absoluta de Cristo. E aí, em terceiro lugar, com essas implicações, o apóstolo Paulo nos diz que a glória de Cristo vem sobre a sua amada igreja. Cristo glorifica a sua igreja, versículos 22 e 23. Olha o que ele faz: e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Isso Deus com relação a Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em nós. Paulo aqui nos apresenta duas verdades importantes nesses dois versículos, que falam aqui a respeito do Pai em relação ao Filho. A primeira: todas as coisas estão sob seus pés. Ele é o Senhor de tudo. Então, a obediência de Cristo nos mostra Ele como sendo um homem ideal, o Filho de Deus. E o Salmo 8, verso 6, nos mostra esse cumprimento, quando diz: fazes com que Ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. O apóstolo Paulo traz essas verdades, assim como autor aos Hebreus, lá em 1 Coríntios 15, 27 e Hebreus 2, 8. Não se pode limitar aquilo que foi escrito por Deus, dizendo todas as coisas. Todas as coisas. Não dá para colocar Deus em caixinha, como alguns fazem por aí. Tenta pegar Cristo ali e colocar numa caixa e limitá-lo. E limitar o seu poder, e limitar todas as coisas que lhe são sujeitas. Não se pode limitar aquilo que é expresso aqui como todas as coisas, assim como também todas as coisas na igreja, muito menos naquilo que está escrito no Salmo 8, versos 7 e 8. Ovelhas, bois, animais do campo, aves do céu, peixes, todas as coisas. Aqui alcança tudo quanto possa ser um obstáculo para a esperança dos crentes em relação à glória eterna que foi prometida por Cristo. E a relação desse texto aqui com o Salmo 8 se entende assim. O Salmo diz qual era o propósito de Deus para o homem. Ele era a coroa da criação. Ele iria dominar sobre todas as coisas. Ele poria nome em todas as coisas. Ele tinha uma missão, ele tinha um cumprimento, e foi dado a ele um domínio. Mas entrando o pecado, o homem perde essa posição, perde essa autoridade, perde esse domínio. Cristo é o homem perfeito, é o segundo Adão, no qual a Bíblia destaca. Primeiro Adão, próprio
quem estão sujeitas todas as coisas. Por isso, a obediência de Cristo nos mostra essas verdades. Em segundo lugar, nós vemos que Deus o colocou como cabeça de todas as coisas e o deu à igreja. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós formamos o corpo de Cristo. E aqui o que se destaca nesse símbolo, cabeça e corpo, como um vínculo, o caráter do amor entre Cristo e a igreja. O Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 5, versículos 25 a 33, onde ele traz ali a relação do casamento. Deus deu Cristo à igreja. E nesse ganho que tivemos, nós temos uma relação com Ele. E essa relação aqui de corpo, Paulo vai destacar justamente trazendo essa figura do casamento para que possamos entender isso com mais clareza. É importante falar aqui do amor de Deus e de Cristo pela sua igreja, meus irmãos. E o amor também da igreja por Ele como resposta. Resposta porque não podemos amar a Deus primeiro do que Ele nos amou. Por isso, nós amamos Ele como resposta ao seu amor primeiro sobre nós. Paulo diz que a igreja é o seu corpo. Está aqui uma comparação simbólica: cabeça, corpo. Isso mostra o amor de Cristo pela sua igreja, que foi de tal maneira que Ele faz com que tudo no universo concorra para o bem dela. Mesmo que aparentemente nós entendemos como que seja mal, mas tudo em Cristo concorre para o bem da igreja. Tudo que está ao nosso redor concorre para o nosso bem em Cristo. Só é você lembrar da história de José, como tudo na vida dele, todos os acontecimentos, as ações, o relacionamento, os sentimentos, emoções, palavras, os anos, a prisão, a ser vendido, ser espancado, tudo correu para o bem de José. Tudo corre para o bem da igreja. Tudo que está ao nosso redor, que está nas mãos do Senhor, concorre para o nosso bem. Mesmo as dificuldades, pastor, mesmo as dificuldades. E os problemas também. As lutas, mais ainda. As barreiras, as tempestades, aquilo que de fato nos machuca, nos traz dor, nos faz chorar, nos angustia. Sim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que o amam a fim de cumprir o seu propósito. As investidas do mal, pastor, faltou aí, faltou não, também. As investidas do inimigo também. As setas do maligno também, tudo concorre, porque tudo, como disse Paulo, todas as coisas estão sob o seu domínio. Eu não falei aqui do que Martinho Lutero disse? Que o diabo, como raivoso na coleira de Deus, só vai até onde ele quer. Só esbraveja até onde ele permite. Só morde até onde ele quer. O que acaba no final de tudo isso é a exaltação do amor de Cristo sobre a sua igreja. Mas Paulo também diz que ela é plenitude. Olha que colocação o apóstolo faz aqui acerca da igreja do Senhor. Que nós somos a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí versículo 23, do capítulo 1 de Efésios. Plenitude, você entende o que é plenitude? Não há mais nada além da plenitude. Chegou ao máximo. É aquilo que não tem mais espaço para expandir. Já é a plenitude. Já não tem mais aonde se encaixar. É a plenitude. Chegou ao topo, transbordou o copo, não tem mais para onde ir. O copo está cheio. Então ele diz a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Paulo está aqui afirmando que a igreja completa Cristo. Cristo completa a igreja. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Claro que não completamos na sua divindade. Nós não cooperamos para isso.
ou muito menos na sua essência, mas na relação da igreja com Cristo. Pense agora no casamento, aquilo que eu falei anteriormente. Na relação aqui da igreja com Cristo, esse esposo é incompleto se a noiva não estiver completa. Se o noivo também não estivesse presente, a noiva seria incompleta. Ninguém nunca viu o casamento aqui de uma noiva sozinha, dizendo sim para o nada. Você aceita casar com nada? Sim. Não é? Você promete ser fiel, não é? Na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença, ao nada? Sim. Ou vice-versa. Há uma completude, meus irmãos. O esposo se torna incompleto sem a esposa. É como videira, uma videira. Não vemos sem os ramos. Já pensou numa videira, numa fruteira, sem ramo nenhum, somente o caule? Sem nada, sem nenhum fio para onde vai surgir as folhas e surgir os frutos? Não faz sentido. Não é? Quando éramos crianças, o que mais desenhávamos na escola era uma árvore, né? Professor, faça um desenho livre. Era tanto da árvore que a classe virava uma floresta, não era? E aí o que a gente fazia? Raiz, aí riscava o lápis marrom, era a terra, né? Aí fazia o desenho lá da raiz, pegávamos ainda o lápis marrom ou um lápis desse normal, grafite, aí fazíamos um tronco e parávamos. Não, todo mundo continuava e fazia os seus galhos, os seus ramos, e depois enchia de folhas, pintava de verde e colocava as frutinhas lá. Porque ninguém nunca viu uma árvore sem nada, somente um tronco. Ela está morta, ela é incompleta, ela é inexistente. Ela precisa daquilo que lhe completa. Por isso Paulo nos traz aqui a videira, como não podemos ver essa videira sem os ramos. Não podemos ver as ovelhas sem o pastor. Não podemos ver o corpo sem a cabeça. Uma igreja sem Cristo é um corpo sem a cabeça. Por isso ele é dado como a cabeça da igreja. E ele é a plenitude que vai fazer o corpo chegar à plenitude do que ele é, porque é a cabeça que manda em todo o corpo, que coordena, que ordena. Eu só estou falando e fazendo esses movimentos com braços, mãos e dedos aqui em corpo, porque a mente está ordenando. Porque a mente está mandando, a mente está dizendo o que é que eu tenho que fazer, para que lado eu devo apontar. É isso que acontece com a igreja. Cristo é a cabeça. Ele nos faz caminhar pelo seu corpo, nessa plenitude. E ele se revela à sua igreja como sendo esse cabeça. Em Cristo, meus irmãos, tudo no universo é completado. Não existe nada fora do contexto. Está ali faltando, está faltando alguma coisa. Não está faltando nada. Nele todas as coisas encontram o seu princípio e o fim. Através também da sua obra redentora aqui de reconciliação, Cristo é aquele que cumpriu tudo em todos. Não foi isso que ele fez? Ele cumpriu tudo em todos. Hoje o que temos como cumprimento da justiça, do perdão dos pecados, da salvação, da glorificação, da santificação, da redenção, foi tudo em Cristo. E veio sobre nós a sua plenitude. Como cabeça, Cristo glorifica a sua igreja. Todo o universo coopera para o bem-estar dessa igreja aonde ela está. Quando Jesus fala com o Pai, dizendo: Pai, não os tires do mundo, mas os livre do mal. Ele estava dizendo: Pai, deixa-os lá. Eu vou cuidar deles. A minha providência vai estar sobre eles. O meu poder vai estar sobre eles. O meu senhorio, a minha majestade, tudo meu estará sobre eles. Isso só acontece porque Cristo é quem realiza esse propósito. A glória da igreja está em Cristo.
esse texto nos traz também implicações e aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação das 3 é que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. O seu reino está aberto com muitas vagas. Muitas vagas. Tem muita vaga no seu reino. Para servo. Mas para Senhor só tem uma. E ela nunca foi desabitada. Ela sempre esteve habitada pelo Senhor Jesus Cristo. O Pai glorificou ao Filho, dando a Ele a autoridade que sempre foi dele. Nós mostramos essa verdade em nossa vida quando obedecemos a palavra do Senhor. Paulo obedecia e estava grato por isso. Paulo servia ao Senhor em obediência e estava grato pelo senhorio de Cristo, pela sua majestade. Por isso, essa primeira aplicação à nossa vida é de sabermos e nos lembrarmos que Jesus é o Senhor. Segunda aplicação e implicação para a nossa vida. Além dele ser o Senhor, ele é Senhor absoluto. Não é apenas o Senhor, porque Senhor tem muitos. Existem muitos. Existem vários governos. Existem vários reinados e aí vários senhores. Cada um com seu espaço, com seu território. Mas aqui não, ele é o único Senhor. Ele é o Senhor e é o Senhor absoluto. Por quê? Porque Paulo nos ensinou essa noite que todas as coisas, todas as eras estão debaixo do senhorio de Cristo. Nada sai do seu controle, nada sai da sua vista. Ele não deixa de cumprir a sua vontade. E quando obedecemos ou não a palavra do Senhor, Cristo ainda também não deixa de ser absoluto. Quer sejamos rebeldes ou não, ele continua Senhor absoluto. Não é o que aconteceu lá no primeiro capítulo do livro do profeta Isaías? Morre o rei Uzias, é a visão do profeta, mas o Senhor está no alto e sublime. Cai reinos, cai senhorios, potestades, majestades, principados, mas o Senhor continua reinando. Ele não perde o seu trono. Ele é glorificado mesmo quando nossas obras são ruins. Ele é glorificado quando nossas obras também são boas. Terceira e última implicação e aplicação para a nossa vida. Jesus não é apenas o Senhor, ele é o Senhor. Jesus não é apenas o Senhor, mas é o Senhor em absoluto. E ele é o Senhor absoluto que dá plenitude à sua igreja. Cristo glorifica a sua igreja com a sua glória. E a igreja, ela se torna aqui responsável por mostrar essa glória que recebeu ao mundo, para que ele seja glorificado. A beleza aqui da igreja está na glória que recebe de Cristo Jesus. Não devemos buscar nenhuma outra glória a não ser a glória de Cristo. Se eu tiver que me gloriar, eu me glorio em quem? Diz Paulo. Em Cristo Jesus. Imaginei. Concluímos, meus irmãos. A palavra de Cristo essa noite. Lembrando a igreja de que a glória de Cristo está na glória do Pai. E a nossa glória está em Cristo. Deus nos abençoe, que continue nos orientando e nos direcionando a obedecermos a sua palavra, e sabermos que o Senhor é absoluto na nossa vida. Amém. Eu convido aos irmãos a se colocarem de pé, para que estejamos fazendo a oração final, pedindo a bênção apostólica, eu creio sim. Amém. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Senhor
aquele que não usurpou ser igual a Deus, se despiu da sua glória, e aí entendemos dessa maneira, não que ele perdeu a sua majestade, mas que ele nos mostrou, testemunhando de uma maneira viva entre nós, o Cristo humilde, o Cristo que se fez um de nós, o Deus que encarnou, que entende todas as coisas pelas quais passamos, sofremos, sentimos, pensamos, por todas as nossas dores. Ele é igual a nós, com exceção do pecado. Ele não pecou. Por isso que bendizemos, ó Deus, e louvamos o teu santo nome pela pessoa de Jesus Cristo, por aquele que nos amou com amor eterno, por aquele que nos santificou nele, que nos glorificou nele, que nos justificou nele, perdoando os nossos pecados e nos substituindo na cruz do Calvário. Um justo que entregou a sua vida por injustos. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Que as nossas orações sejam daqui para frente com gratidão e glorificação do nome do nosso Senhor Jesus. Que ele seja assim louvado, exaltado e bendito entre todas as nações, assim também como na vida da igreja, para a glória do Senhor. Ó Deus, por todas as coisas que cooperam para o nosso bem, nós te agradecemos, assim como a semana que passou que cooperou para o nosso bem, que o pão na nossa mesa foi colocado todos os dias, que a saúde nos foi concedida, que a força nos foi concedida, que o respirar nos foi dado, que o milagre da vida nos foi concedido todos os dias até esse momento, que os nossos olhos puderam contemplar e continuam vendo, assim como nossos ouvidos ouvindo, e podendo nós, com a força dos pulmões, falar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Deus, por todas essas ricas bênçãos de misericórdia, nas quais nós somos gratos, mas também, Senhor, não apenas pelas coisas boas, mas pelas dificuldades, pelas lutas, pelas barreiras, por aquilo também que vem e nos machuca, porque sabemos que todas as coisas cooperam também para o nosso bem, porque tudo está sujeito ao Senhor. Sabendo disso, Senhor, não desanimamos em pedir, em clamar, em buscar em oração, Senhor, o teu socorro por aqueles que sofrem, por aqueles que estão perdidos espiritualmente, por aqueles que ainda não foram alcançados pelo teu Evangelho, por aqueles que estão enfermos espiritualmente, pelos mortos espiritualmente, por aqueles, Senhor, de nossa igreja local ou de outra igreja, ou no meio do teu povo, que estão passando por necessidades, que estão passando por dificuldades de enfermidades, cuidando dos seus, cuidando do próximo, cuidando dos seus familiares e até de si mesmo, ó Deus, tem misericórdia de cada um deles e das suas lutas, mas que eles sejam lembrados, assim como nós essa noite, por meio da tua palavra, que todas as coisas estão sujeitas ao Senhor, estão sob o teu domínio, e que a tua glória é refletida em nós na plenitude de todos os tempos. Glória seja dada ao teu santo nome, Senhor. Louvado e bendito seja o Cristo Jesus ressuscitado dentre os mortos. Louvado seja o teu santo nome. Nos dá uma semana, mais uma vez, conforme a tua vontade, Senhor. Não queremos te pedir ou determinar ou rogar alguma coisa que esteja fora da tua vontade. Nos dá uma semana conforme a tua vontade. Dias, horas, minutos e segundos conforme a tua vontade. Que nós vivamos conforme a tua vontade, Senhor, porque sabemos que tu dominas sobre nós queiramos ou não, sendo desobedientes ou não, Senhor, fazendo as tuas obras ou não, tu estás sobre nós, porque tu és a cabeça da igreja. Louvado seja o teu santo nome. Se conosco essa noite, nos leve em paz, Senhor, para os nossos lares, em segurança, na mesma garantia e proteção na qual o Senhor